Olá, começa agora mais um programa Conexão Legislativa, um programa aqui da Rede Alesp para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Legislativo Paulista, aqui na cidade de São Paulo e também em todas as outras cidades do nosso estado. E hoje vamos falar com a secretária de Saúde de Mariporã, a Graziele Bertolini, falar um pouco da situação aí do município referente à Covid-19, ações que o município está fazendo no combate a essa pandemia. Então, seja bem-vinda, Graziele, aqui ao nosso programa. Boa tarde, Carol. Obrigada sempre pela oportunidade. Um jornalismo aí de excelente qualidade. E é sempre importante a gente estar partilhando as nossas experiências, nossas dificuldades em relação a esse momento tão importante da saúde pública brasileira, né? A nossa pandemia aí do século. Estou à disposição de vocês. Então, vamos lá. Para sitiar o nosso telespectador, eu queria que você falasse um pouquinho da cidade de Mariporã, né? Ela fica aqui na Grande São Paulo, ela é próxima aqui da cidade de São Paulo, né? Mas referente à quantidade de habitantes, infraestrutura, Perfeito. um panorama mesmo da cidade. Mariporã, então, é um município da região metropolitana de São Paulo, né? A gente está na região metropolitana norte, isso ficou bem falado com a questão do Plano São Paulo, né? E a retomada aí das atividades. É um município de 100 mil habitantes, 100 mil habitantes distribuídos entre área urbana e rural. É um município muito extenso, é um município de 320 quilômetros quadrados. Nós temos pontos da zona rural que distam quase 40 quilômetros aqui da área central. É um município que tem a sua rede de saúde estruturada na atenção básica. Nós temos 11 unidades básicas de saúde distribuídas no território. Temos estruturado um hospital filantrópico conveniado e, com a pandemia, nós abrimos um hospital de campanha, né? É uma população pobre, né? Um município que tem seus indicadores sociais e econômicos bastante com tendência aí ao empobrecimento da população. A população, ela trabalha, em sua maioria, na região do Parque Industrial. A prefeitura, ela é ainda grande empregadora e a gente tem muito deslocamento, né? Que sempre foi uma preocupação da gente aqui no contingenciamento da pandemia, que é o deslocamento para a capital, né? Já que São Paulo dista aqui 25 minutos, a gente já está ali na área central de São Paulo, então a gente tem muito deslocamento para o trabalho, né? É um município que, dentro de toda a conjuntura, nós conseguimos gerenciar a pandemia com os menores índices do que a gente projetou, né? Das expectativas projetadas, acredito que a gente conseguiu ter um bom controle. Hoje, nós temos 67 óbitos confirmados, não temos mais nenhum óbito em investigação. Nós temos aproximadamente 1.340 casos confirmados. Agora, de julho para cá, nós ampliamos a testagem rápida em massa na nossa população, principalmente dirigida para as áreas prioritárias, né, trabalhadores de saúde, da segurança pública, do transporte coletivo, do transporte de aplicativo. Agora estamos testando os trabalhadores do comércio, mercados, padarias, farmácias, porque assim como os trabalhadores de saúde, foram os que também não pararam, né? Foram os estabelecimentos essenciais que ficaram aí na retaguarda. Acredito que o nosso perfil, ele, do que a gente observa aí nas outras regiões, a nossa região é a região de Franco da Rocha, somos 5 municípios, né? Mariporã, Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato e Caieiras. Nós tivemos experiências bastante exitosas com a gestão regionalizada, então nós compramos leitos em UTIs no período, no pico da pandemia de maneira regionalizada, fizemos pesquisa de soroprevalência, fizemos parcerias com universidades para poder mensurar o impacto, o tamanho da pandemia. Então, acredito que foi uma experiência bastante bacana que a região, não só Mariporã, mas a região desenvolveu para o contingenciamento à pandemia. Nós saímos no início da pandemia de 10 leitos de UTI e fomos para 92 leitos, né? Com esses
trabalhos de articulação regionalizada. E, secretária, você falou bem dessa questão que vocês estão próximos aqui da cidade de São Paulo, cerca de 25 minutos, meia hora, e também próximo de outras grandes cidades, Guarulhos, enfim. E o índice aí, mesmo sendo uma cidade da grande São Paulo, aqui da região metropolitana, é um índice muito bom, né? Apesar dessa proximidade aqui com a capital, que tem os números mais altos aqui do nosso estado. Eu queria que você explicasse como é que foi essa questão, essa avaliação de vocês, porque, como você disse, muitas pessoas moram aí em Mariporã, mas tem a questão do deslocamento para as outras cidades, questão de trabalho e tudo mais, e, inclusive, Mariporã já teve o melhor índice de isolamento social no início dessa pandemia. Perfeito. Nós, muito precocemente, eu me lembro como hoje, né, foi uma sexta-feira, 13 de março, foi quando nós estruturamos o nosso primeiro decreto de organização do COI, que era o Centro Operacional de Controle da Pandemia, né? Rapidamente, no dia 16, se não me falha a memória, a gente já estabeleceu os decretos de distanciamento social e de isolamento da população. Nós estabelecemos, em relação à assistência à saúde, as atividades de assistência domiciliar. Então, nós começamos para idosos, hipertensos, diabéticos, tanto fazer entrega de medicamentos no domicílio via telefone, criamos um Disque Medicamento. Na assistência à saúde a idosos, a gente garantiu uma equipe de atendimento domiciliar. Trabalhamos muito nesse aspecto da educação em saúde, que eu acredito que é o fundamental. Então, trabalhamos com a questão da mobilização social, na fiscalização de comércios, empresas, distribuindo material educativo e fazendo workshops, reuniões para poder instruí-los, né, em relação aos procedimentos, principalmente o isolamento precoce de qualquer sintomático respiratório, porque esse era a grande premissa, né? Qualquer sintoma. E aí sempre tinha aquela, mas fulano não tá tanto assim, né? Mas qualquer sintoma tem que tirar dos ambientes coletivos, né? Isso no começo teve intencionamento com as empresas, ligavam, mas tá afastando fulano, né? E o exame, né? Nós tivemos no começo da pandemia muita dificuldade em relação aos exames com o Instituto Adolfo Lutz, né? Que estava sobrecarregado. Nós fizemos contratos, licitamos e compramos através de empresa conveniada os exames de PCR. E a articulação intersetorial, que eu julgo que é a mais importante, né? Suspendemos as aulas, continuamos, mesmo o Plano São Paulo nos classificando na cor amarela e dando possibilidade, né, como o estado todo ele está na fase amarela, a partir de 7 de outubro retornar, nós identificamos que as questões ainda são preocupantes, a gente não tem uma estabilidade da média móvel de casos, né, e a gente também tem aí uma questão estrutural das próprias escolas, de RH, muitos funcionários são comórbidos ou idosos, né? O que fatalmente a gente não teria RH para poder garantir todos os protocolos sanitários, então a gente manteve o modelo remoto de ensino aí durante esse ano todo, né? E penso que o protagonismo regional ele foi fundamental, né, para a gente poder garantir assistência qualificada, tanto de atenção básica, quanto de suporte avançado, que é as UTIs, muito rapidamente. Eu não tenho histórico no meu município, né? No começo a gente sofria achando que ficaria naquela situação europeia que a gente via, mas eu não tive ninguém aguardando para ser transferido, não tive ninguém que não teve um leito de suporte avançado, e acho que o que consolidou o nosso modelo de educação, de integração e de intersetorialidade foi a abertura do hospital de campanha e dos leitos de UTI aqui no município, né? Que foi o que deu bastante segurança, bastante retaguarda para que a gente fizesse as intervenções precoces, né? Então, o paciente procurava o serviço de saúde, ele já tinha qualquer fator de risco, a gente já internava precocemente para garantir a não evolução maligna do caso. Você citou o hospital de campanha aí de Mariporã, como é que foi
o estudo para implantar esse hospital? Como foi a implantação? Vocês receberam alguma ajuda, investimento do governo do estado de São Paulo? Foi uma mobilização mais municipal? Como é que foi? Porque nem todos os municípios e cidades tiveram acessos a respiradores e leitos de UTI, e muito menos a um hospital de campanha, né? Não, perfeito. A gente teve, sim, como a gente tinha, a região tinha indicadores muito preocupantes, né? Essa questão da mobilização, nós estamos aqui no eixo da linha ferroviária, ali em Franco da Rocha. Então, nós articulamos muito com o governo do estado de São Paulo, tanto que os respiradores, os 10 respiradores que estão em Mariporã, que foram para a montagem da UTI, eles vieram do governo do estado, e inclusive o cofinanciamento, né? Então, o governo do estado financiou uma parte, o município está financiando outra parte, né? O nosso hospital de campanha, ele é um prédio, né? Então, os estudos, eles objetivaram a gente gastar o menor recurso possível do que pagar para a locação dessas estruturas que eram caras e eram estruturas temporárias que não ficariam para o município. Então, a gente pensou, estruturou serviços que depois, né, a pandemia ela tem que trazer alguns benefícios, né, os resultados, que é o que fica para o município pós-pandemia, né? Sim, e esse hospital de campanha, ele recebe, então, pacientes de cidades vizinhas, Caieiras, Franco da Rocha? Sim. A UTI do hospital de campanha, ela está credenciada na CROSS, né? Ela é regulada via CROSS, que é a central reguladora do estado. Ela não só recebe da região aqui, como também recebemos da metropolitana. Já recebemos pacientes de Guarulhos, a gente serviu de referência regional aí para os leitos de UTI, e hoje a gente vem apoiando a média complexidade dos vizinhos aqui, que é a internação nas enfermarias. Perfeito. Outra área que você citou aí foi a questão da educação, né? A gente sabe que o governo do estado de São Paulo já visa uma reabertura das escolas, muitos municípios têm essa autonomia de entender que não é o momento do município de reabrir as escolas. Como que está essa questão aí para vocês, tanto da reabertura da escola quanto das aulas remotas? Vocês têm uma avaliação se o município e as pessoas, né, as crianças estão conseguindo ter acesso a essa educação agora nesse momento de isolamento social? Perfeito. O ensino municipal aqui no município é até o 5º ano, né? Que é a municipalização. O município ele desenvolveu uma plataforma virtual para o ensino remoto, né? Hoje, dados da Secretaria de Educação, eu tenho 4 alunos de quase 4.000 matriculados que têm a educação municipal que não aderiram ou que não foram buscar atividades na área escolar. A gente constituiu um núcleo de apoio, saúde, assistência e educação para fazer a busca ativa dessas crianças, né? E no que coube ao município tomar a decisão sobre o ensino particular e o ensino estadual, nós mantivemos a mesma decisão do não retorno para a rede estadual de ensino, visto que era uma rede muito numerosa e que dependia muito do transporte coletivo, e nós tínhamos o entendimento, sentamos com a POSP, com o CPP, né, com as entidades representantes desses professores, e nós entendemos que as estruturas físicas, elas também não favoreciam. Então, no plano São Paulo, existem uma série de normativas, a própria Secretaria de Educação, ela publicou uma resolução, que é a SEDUC 61, que põe todas as normativas, bebedouro, banheiro, limpeza, e que nós entendemos com eles, nesse diagnóstico, que não tinha viabilidade neste momento, que necessitava de um preparo, de um treinamento, adaptações estruturais para o pronto retorno. Na rede privada, onde tinha um número de alunos menor, que não tinha dependência do transporte coletivo, a gente deu a liberdade do retorno, desde que enviado o protocolo para apreciação da secretaria, a vigilância faz a vistoria dentro dos estabelecimentos, e aí a gente dá o certificado de aprovação por retorno, cumprindo fielmente os dispostos da resolução SEDUC 61. E Graziele, eu estou pedindo uma pincelada aí de todas as áreas, e eu lembro também que no início da
da pandemia, você participou do nosso jornal aqui na Rede Alesp e falou de algumas ações na área econômica, né? Isso para ajudar os próprios moradores, porque, como você disse, quem mora aí em Mariporã geralmente ou é autônomo ou vem para as outras cidades trabalhar, né? Se não trabalha em algum comércio, trabalha nas cidades vizinhas, como Guarulhos e São Paulo. E eu queria que você falasse dessas ações, né? Teve uma questão do IPTU que foi adiantada, o valor da taxa de coleta de lixo. Isso ajudou financeiramente, porque, como você disse, é uma população que tende a ter uma renda mais baixa. Como que vocês lidaram com essa questão para não prejudicar essas pessoas que ficaram sem o trabalho nesse momento? Então, houveram diversas diretrizes, né? Isso tudo publicado via decreto. Talvez eu não memorize todas da ocasião, mas houveram redução, aprazamentos para os tributos, parcelamentos de tributos, suspensão de vencimentos, houveram diminuição de isenção de algumas taxas para algumas categorias, idosos e algumas famílias. Além disso, alguns programas sociais, né, de famílias mais vulneráveis, que são da responsabilidade da Secretaria de Assistência e Promoção Social, como entrega de cestas básicas e a inscrição dessas pessoas nos programas de geração de renda e de benefícios. Eu acho que é uma ação conjunta, não tem como, né? Não dá para ficar o peso da pandemia somente na gestão da saúde, né? E esse foi o grande ensinamento, que a gente tem que aprimorar a gestão integrada, né? Intersetorial. Além da gente fazer essa conversa, né, contínua com esse comércio. A gente sentou, antes do Plano São Paulo, nós tentamos organizar um plano municipal, usamos uma matriz de risco e de classificação de cores para tentar rodiziar alguns comércios, diminuindo o fluxo para poder não parar, né, alguns ramos que eram importantes para a gente. Não viabilizou, né? A promotoria na época pediu que cumprisse integralmente, né, as resoluções do Plano São Paulo. Então, o que sobrou para a gente eram as flexibilidades em relação aos tributos e taxas. Perfeito. E acho legal pontuar exatamente isso que você falou, né? A integração das secretarias, né? Uma gestão, um governo, uma administração assim, que flui, que pensa na população integrada, né? A questão da assistência social, da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Então, é sempre bom ter essa conversa. E aí, com o exemplo de Mariporã, que fique esse exemplo também para as outras cidades, né? Porque é isso, a população é o bem maior da cidade e acredito que todas as secretarias trabalham juntas para isso. E eu queria também falar agora desse calorzão, no momento que a gente está gravando. Acredito que aí por um bom tempo, a gente acabou de iniciar a primavera. Mariporã tem sítios, chácaras, tem locais de lazer aí que o pessoal da cidade de São Paulo vai muito atrás, principalmente nesse momento de calor. O pessoal que não vai para o litoral costuma ir para essas cidades mais próximas, que tem também uma natureza muito bonita aí em Mariporã. E eu queria saber se vocês têm uma perspectiva de como que vai ser os finais de semana, o final de ano, agora com esse calorzão. Olha, foi um ponto muito importante, a gente estava conversando esse assunto agora. Na verdade, o 7 de setembro já foi uma grande preocupação para a gente, porque além da Serra da Exuberância da Natureza, a gente tem a represa Paiva Castro, né? Que tem, além da aglomeração, os riscos com afogamento, com acidentes. A gente tem, eu esqueci de mencionar, a Defesa Civil, enquanto uma equipe muito importante, que atuou muito com a gente, GCM local. Nós estabelecemos um decreto bastante ostensivo em relação a multas para as chácaras com aglomerações, né? Então, houve também essa instituição dessa legislação e nós compomos uma fiscalização coordenada, GCM, Guarda Civil Municipal, Vigilância em Saúde, Defesa Civil, agentes de trânsito, para a gente, até porque o espaço é muito grande, né? O município é bem amplo e a gente fazia a fiscalização nessas chácaras, porque teve muita gente que veio para o município para fazer a quarentena aqui, né? E aí, o núcleo familiar numa chácara, ok, mas aí vinha o núcleo familiar
aos finais de semana, nós fazíamos barreiras sanitárias na entrada da cidade, para poder meio que entender para onde estava indo essas pessoas, impedir o fluxo dessas pessoas e fazer as ações, né? Então a gente tem multa aí de R$ 10.000 dia para as chácaras que infringirem as normativas de lotação máxima em relação a esses estabelecimentos. Nós estamos planejando essas ações, essa fiscalização combinada, a gente tem ação todo fim de semana, e as ações, as inspeções e o atendimento às denúncias, né? E a outra questão também que a gente tem que vigiar agora é a questão da dengue, né? Porque a gente está saindo do coronavírus, mas tempo quente mais cedo. Estamos sem chuva ainda. E essas pessoas que vêm muitas vezes, elas ficam muito tempo, né? Sem o compromisso do zelo, do cuidado. Então deixam lixo acumulado. Então é um trabalho que é contínuo. A gente não parou, mas é um trabalho que não dá para ser feito de maneira isolada. A Defesa Civil colaborou muito conosco e a GCM também. É um trabalho junto, né? Inclusive dando poder de autoridade de autuação para esses agentes. E o Departamento de Fiscalizações Tributárias aqui também, porque algumas dessas chácaras estão inscritas como centros de lazer e de festas, né? Festividades. Então, embora tivesse regulamentação proibindo, né? A gente fez uma fiscalização e atribuindo os poderes de autuação para esses outros agentes públicos. E temos aí alguns feriados que caem na segunda-feira, né? Aqueles feriados prolongados, temos em outubro, em novembro também. Eu queria que você falasse dessa questão da barreira sanitária. Vocês pretendem continuar fazendo nos feriados ou também aos finais de semana? E como funciona? Vocês fazem um alerta? Não entendi muito bem. Vocês só alertam então, que não pode haver aglomeração ou vocês realmente barram? Não, perfeito. A gente faz sempre às vésperas dos feriados, né? Ela funciona a equipe de vigilância, a equipe de GCM, e a última a gente tem uma instituição aqui chamada GGIM, que é a Gestão de Segurança, é um grupo integrado de segurança municipal. Então a gente aborda as pessoas, né? As placas que não são de Mariporã, pergunta o destino delas, né? Se tem reservas, ok. Se tem destino indefinido, a gente orienta, entrega máscara, entrega álcool, entrega os nossos formulários educativos e orienta em relação às medidas de distanciamento. Então, numa das fiscalizações, eu me lembro, uma da abordagem, você está indo para onde? Eu falei, nós estamos indo para um casamento. Pô, casamento, né? A gente não cerceia o direito de ir e vir, no entanto, a gente orienta, entrega máscara, entrega álcool, e aí a gente pega o endereço. Tô indo num casamento, numa chácara lá na Cantareira. Aí a gente desloca uma equipe que tá na barreira para ir fazer o atendimento. Casamento, não pode ter casamento, não pode ter festa, né? E aí a gente faz as autuações conforme está descrito na legislação. Perfeito. E como que está essa questão da apreensão com as eleições, né? Tem a questão, os decretos aqui do estado de São Paulo, mas aí como município, como vocês estão lidando com a chegada das eleições? Porque é um momento que o cidadão vai aos locais, vai haver aglomeração, tem alguma medida, alguma ação que vocês já estão planejando para as eleições? Olha, a gente não fez conversa específica ainda com nenhuma das coligações que estão em campanha. O que a gente espera é que eles já tenham tomado, porque é um assunto muito pautado, mas a gente tem recomendando fortemente a realização do distanciamento. Eu penso também que as campanhas já estão organizadas, elas estão muito mais no núcleo da rede social, né? A gente vê muito mais... Sim. Essa mobilização, mas ainda ação específica nós não realizamos. A gente tem estruturado aí algumas reuniões, está pautado aí algumas reuniões com presidentes de partido para poder fazer as orientações e contar aí com o apoio. A gente sempre atende, né? Quando a gente recebe as denúncias, as reclamações, a gente vai atender, orienta, notifica e, em última instância, autua. Não houve ainda nenhuma situação dessa forma, acho que até porque a campanha começou domingo, né? Mas nós estamos atentos aí para, ao menos, fazer uma reunião com os presidentes das coligações estabelecidas para poder orientá-los em relação
é uma preocupação, porque a gente sabe que não pode o toque da mão, a gente sabe que não pode o beijo, a gente fica preocupada, a gente orienta as pessoas, né, que tomem cuidado com a coisa do calor, né, da coisa emocional aí, da afetividade. É uma preocupação, né? Eu tenho feito alguns prints, algumas reportagens que eu vejo de campanha em tal lugar, depois da campanha o prefeito fica doente. E tenho compartilhado, mas a gente vai estabelecer aí uma orientação formal para todos esses grupos. Nesse momento, o diálogo e também o alerta aí da secretaria é o que vale mais, né? O bom senso também desses candidatos, porque é um candidato que vai fazer campanha em prol da população e não pode prejudicar nesse momento a própria população, né? Com e Graziele, certeza. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Conexão Legislativa. Queria deixar esse último passo aí para você, para dar um recado para a população de Mariporã, enfim. Fique à vontade para deixar algum recado aqui para os nossos telespectadores. Obrigada sempre. Primeiro pela oportunidade de falar com vocês. Eu acho que a população ela sempre precisa entender os espaços, né, legislativo, executivo, e o quanto vocês trabalham aí para levar as experiências exitosas, olhando o estado de São Paulo todo. Gostaria sempre de agradecer a equipe técnica da Secretaria de Saúde, acho que são os grandes responsáveis, né, eu sou porta-voz da gestão, mas é um conjunto de atores, de técnicos, de técnicas que estão aí muito comprometidos com a saúde pública, né, com a defesa do nosso SUS. Acho que nunca foi tão importante, tão necessário falar de SUS. O SUS ganhou muito corpo com a pandemia, com o protagonismo, né, perto de países como, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país rico, mas que não tem sistema de saúde público universal, o quanto que a gente, com todas as dificuldades que nós tivemos aí com os níveis de governo do governo federal, mas a gente, acho que o nosso sistema deu conta, e aqui em Mariporã, isso é fruto do sistema, continuar fazendo apelo para a população, né? Às vezes a gente está muito agoniado, nós estamos sofrendo muito, porque quando a gente está no convívio social, dá a impressão que as pessoas elas esqueceram da pandemia ou elas se habituaram ainda com a média móvel de óbitos, de 800 óbitos dia no Brasil, né? Nós tínhamos 1.000, agora desceu para 800, está tudo ok? Então as pessoas retomaram. Quando a gente vai nessas represas, na fiscalização, toda vez que a equipe volta, fala, Grazi, eles não estão entendendo, né? E a gente, então, continua sensibilizando. A gente tem uma série histórica aí de menos de um ano, agora em dezembro vai fazer um ano de série histórica para a saúde pública, para a epidemiologia, muito Sim. pouco ainda, não dá para a gente concluir nada, a gente trabalha para poder melhorar a vida das pessoas, para diminuir óbito e adoecimento. Só que o fator de risco, ele está instalado, vamos observar, estou muito otimista aí com esse processo de imunização que a gente vai iniciar, que o governo do estado de São Paulo vai iniciar, né? Vamos aguardar aí os resultados, né? E agradecer a gestão da Prefeitura Municipal, que muito parceira, os secretários, os colegas de todas as áreas que entenderam que a pandemia não era uma responsabilidade só da Secretaria de Saúde, né? Que era uma responsabilidade de governo. Se não fosse assim, nós não teríamos conseguido sobreviver, porque não dá para achar que é só porque se trata de doença, que é somente, né? Até porque os determinantes do processo saúde e doença, eles são determinantes sociais, econômicos, culturais, sociais, né? Então não dá para trabalhar saúde só com a saúde. Tem que trabalhar saúde envolvendo todos os atores. Acho que é isso, e agradecer a você sempre, muito gentil e bastante antenada aí na região, bastante crítica aí dos processos. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. E com essa mensagem da secretária de Saúde de Mariporã, Graziele Bertolini, a gente finaliza mais um Conexão Legislativa. Você pode rever esse e outros programas na TV Alesp, nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Até a próxima!